capítulo 2, versículos de 11 a 17, que diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, eles lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenança no qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Pai eterno, nós te louvamos, agradecemos, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Que possamos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Possamos ser admoestados pela Tua palavra, Pai. E que possamos realmente sermos transformados, Pai, essa manhã, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, meus irmãos queridos, há algo que dentro de nós insiste em pensar que Deus só aceita plenamente, nos aceita plenamente, quando fazemos mais. Mais esforço no sentido de mérito, mais disciplina, mais rituais, mais provas que somos espirituais o bastante. Muitos ainda estão vivendo como se o sacrifício de Cristo fosse suficiente somente para começar, mas não o suficiente para continuar. Como se a cruz ele tivesse aberto a porta, mas para nos manter dentro, temos que usar os nossos próprios méritos e desempenho. A igreja de Colosso enfrentava essa tentação. Pressões externas que diziam que Cristo era bom, mas necessitava observar certos rituais, certas festas, certas regras, certas práticas religiosas para completar a salvação. Então Paulo vai escrever um parágrafo mais libertador do Novo Testamento para aquela igreja e para a igreja contemporânea. Muitas vezes nós vivemos ainda naquela sensação de termos que fazer algo, talvez pelo fato de nós sermos meritocratas, ou seja, nós trabalhamos e recebemos um salário. Às vezes nós entendemos assim na mesma condição de sermos cristãos. Temos que fazer algo para merecer algo de Deus. Mas Paulo diz que Cristo não é apenas o começo do processo. Ele é a obra completa, a obra está completa. O que devia ser feito, Cristo já fez na minha vida e na sua vida. Então a gente tem que entender, nele a culpa foi removida. Nele, a dívida foi cancelada. Nele, a nova vida é garantida. E nele, todas essas sombras que eles estavam vivendo, ou muitas vezes nós queremos viver essa religiosidade, elas não existem mais, porque isso apenas apontou para ele. Essas sombras apontavam a Cristo.
Mas ele veio agora cumprir todas aquelas profecias diante de que ele viria. Então nós temos que ter esse entendimento que ele é a obra completa na minha vida e na sua vida. Temos que entender de uma vez por todas que se uma vez o Senhor nos predestinou, uma vez o Senhor nos elegeu, essa obra foi completa na minha vida. Isso não significa que agora eu vou viver uma vida loucamente. Isso não significa que agora eu vou abrir para que eu possa viver de modo não aceitável. Porque uma vez, já que eu sou salvo, então, vamos ter uma vida de liberdade, não a liberdade em Cristo, mas uma vida de libertinagem. Essa leitura de que nós acabamos de fazer revela que Deus quer tirar dos nossos ombros um peso que Ele nunca colocou. Muitas vezes essas doutrinas de homens colocam diante do homem um fardo, que como acontecia com os judaizantes, eles colocavam coisas que nem eles conseguiam cumprir. E muitas vezes nós também temos esse sentimento de exigir de mim, ou então exigir de alguém, esse fardo no qual você também não consegue carregar. Isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos aqui para instruí-lo, não para acusá-lo. A palavra de Deus está aqui para mostrar o caminho certo, não para te enviar para o inferno. Ela está aqui para apontar o plano de Deus. E o nosso papel hoje, como aqueles que pregam a palavra do Senhor, é revelar a esperança que está em Cristo para cada um de nós. No versículo 11 e 12, vai estar escrito o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Falso mestre naquela época, eles exigiam essa circuncisão física como sinal adicional à espiritualidade. Paulo vai escrever lá em Romanos 2, no versículo 29. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Nós já fomos circuncidados, amados, no coração. Todos nós. Nós já temos a circuncisão que realmente importa, que é a obra interna realizada por Cristo na minha vida e na sua vida, não um ritual externo. Isso já aconteceu, amados, antes mesmo de qualquer um de nós ter nascido. E é isso que é maravilhoso. Nós não nos tornamos aptos. O Senhor nos tornou aptos à sua vontade. Ele nos transformou. O Santo Espírito nos transforma de glória em glória. E isso nós temos que ter isso como uma verdade em nossas vidas. Dia após dia, nós observamos que muitas vezes nós tentamos completar a obra de Cristo com acréscimos, com algo externo.
Mas qualquer tentativa diminui e anula a suficiência de Cristo. Escutem, anula e diminui a suficiência de Cristo na sua vida. Hoje, os nossos louvores foi direcionado a isso. Cada canção que nós cantamos hoje, ela está relacionada ao que o Senhor fez por mim e fez por você. E diante disso, nós temos que colocar isso em nossas vidas. A nossa mudança é obra do Espírito Santo. A nossa mudança não depende de mim, do Rodrigo e de nenhum de nós. Como eu falei, nós estamos aqui para ensinar e sermos ensinados também. Mas nós não podemos fazer nada que não seja feito por você. Nós não temos autoridade de poder falar, faça isso. Não temos. A Bíblia tem autoridade. Nós, através da palavra de Deus, podemos falar isso a você, que a palavra diz. Mas isso é algo individual. Isso é algo que nós temos que receber isso, essa verdade em nossas vidas. Nós temos que dar um basta na religiosidade em nossas vidas. Nós temos que dar um basta e achar que nós somos merecedores de algo do Senhor. E nós temos que dar um basta de achar que nós podemos fazer algo, que merecemos algo do Senhor. O que Ele nos deu é graça pura. Todos nós estamos diante da mesma dificuldade. Qual é a dificuldade, Betão? Esse corpo. A maior dificuldade da minha vida sou eu mesmo. E nós podemos, mas apesar de mim, apesar de você, o Senhor vem com a misericórdia e graça. Apesar de. Versículo 13 e 14, que diz o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhe deu vida juntamente com Cristo. Amados, isso é muito forte. Perdoando alguns pecados de vocês. É isso que está escrito? Quantos? Vocês sabem o que significa a palavra todos? Todos. Não é alguns, não é a metade. Perdoando todos os nossos pecados. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e cravando na cruz. Estávamos mortos, amados. Incapazes de nos aproximar de Deus. Incapazes de nos relacionarmos com Deus. Mas Cristo removeu o escrito da dívida. Esse escrito da dívida significa o registro da culpa. Exigências legais que testemunhavam contra nós. Essa culpa, aquela máxima que as pessoas, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Quantas vezes nós já escutamos isso? Eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso de Deus, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo. Amados, independente do que você é ou era, a sua culpa estava registrada. Você já tinha uma dívida. Nós nascemos com uma dívida. Porém,
Essa dívida foi removida através de Cristo. Em nenhum momento nós estamos afirmando que a lei de Deus ela é ruim. Não é isso que nós falamos. Muito pelo contrário, ela reflete o caráter santo de Deus. O problema não é a lei, amados. O problema somos nós. O problema é a humanidade que é pecadora. Quando ela afirma, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, está declarando a nossa dívida. Ou seja, ela coloca a humanidade na condição de devedores e culpados debaixo da ira de Deus. Mas Paulo ele afirma, lá em Efésios 2, versículo 1, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Amados, nós estávamos mortos. Talvez a gente não tenha esse sentimento, esse entendimento, o que significa estar morto. Mas aqui diz que Ele deu a vida quando estávamos mortos em nossos pecados. Sempre quando nós temos essa em nosso culto, nós fazemos a ceia, nós observamos e temos que observar e valorizar e dar valor ao que significa isso. Que Cristo morreu no meu lugar. Cristo morreu no seu lugar. E essa morte não foi apenas uma substituição, como aqui fala. Aqui foi a remoção da minha condenação e da sua condenação. Não foi simplesmente amizade. Não, deixa que eu morro no lugar do Rodrigo. Rodrigo, vive a tua vida que eu vou morrer no teu lugar. Muito mais do que isso. Eu morri, ele morreu pela vida do Rodrigo, pela minha, pela sua. E disse, a partir de agora, os seus pecados, o registro da vida de vocês, ela está quitada, cancelada. Não existe mais acusação à sua vida. Estávamos mortos espiritualmente, incapazes de nos aproximar de Deus, mas Cristo removeu o escrito da dívida. Cristo nos vivificou, cancelou e levou sobre ele toda a dívida que nós tínhamos. Não resta dívida pendente, amados. Não existe culpa remanescente. Não existe acusação válida sobre as nossas vidas. E muitas vezes, muitos crentes ainda vivem como se Cristo tivesse pago apenas uma parte dessa dívida. E o resto depende de mim. Eu não estou tirando a minha responsabilidade nem a sua. Porque uma vez ciente, sabedor dessa graça, nós temos que não adaptar, mas nós temos que viver uma vida transformada. Viver uma vida transformada. Adaptação é quando você vai no local que é frio e você começa a se adaptar com o frio. Não é isso. É uma vida transformada por essa graça. É algo que nós temos que ter em mente, dia e noite. Um preço que eu não posso pagar. Um preço que eu não posso agradecer. Eu não posso retribuir. Porque foi pago um alto preço. Nós custamos caro, amados. Nada onde nós custou muito caro.
O Evangelho, ele vai declarar para nós, não há nada mais a pagar. E observem, amados, que eu quero, é algo que nós temos que prestar atenção, não temos mais nada a pagar, nem culpa, nem penitência, nem medo. Talvez seja o que a gente tem que praticar cada vez mais em nossas vidas, amados. Nós temos que esperançar a eternidade, porque esse corpo, ele vai sucumbir, ele vai morrer. Mas quando nós temos a promessa da eternidade, um local maravilhoso, um local que nós deveríamos desejar todo dia. Amados, eu quero contar uma historinha para vocês. Ontem, eu falando com a minha filha Rebeca, e a Zoe, a minha neta, ela fez 3 listas de pedido de Natal. Eles fazem isso, pedido, ela pediu um tênis, pediu uma Bíblia primeiro. Depois pediu um tênis, depois coisa e tal. E no terceira lista de pedido, ela pediu o seguinte: eu quero que Jesus volte. E um relógio. E a minha filha falou, mas Zoe, se Jesus voltar, você não vai precisar de relógio. Ela falou, então deixa o relógio de lado. É isso que nós temos que entender, amados. Muitas vezes nós falamos, Maranata, hora vem Jesus. Isso devia ser um desejo meu, um desejo seu. Maranata, hora vem Jesus. Isso significa o fim das minhas dificuldades, o fim das suas dificuldades, o fim do seu choro, o fim da sua lágrima, o fim da sua doença. Maranata, hora vem Jesus. Não podemos ter medo, porque o Senhor nos proporcionou isso, o preço que Ele pagou na cruz. Ele abriu as portas do céu para cada um de nós. A porta está aberta para cada um de nós. O preço foi pago nessa estadia eterna. Senhor, quanto é que é diária para ficar no céu? Amados, essa estadia eterna foi quitada. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desespero, triunfando sobre eles na cruz. Amados, a cruz não foi derrota, mas um triunfo sobre poderes espirituais. Esse despojar significa tirar as armas, tirar a autoridade. E o mais impressionante, que ainda expôs ao desprezo, desfilar o inimigo derrotado diante de todos. Despojando os principados e potestades. Publicamente, amados. Ele foi derrotado na cruz. Publicamente, ele foi mostrado, desfilando o inimigo diante de todos. Cristo não apenas nos perdoou, mas Ele venceu os poderes que nos escravizam. Nos escravizavam, melhor ainda. Nada mais pode reivindicar autoridade sobre o crente. O inimigo não pode falar que tem autoridade sobre nossas vidas. O inimigo não pode requerer algo de qualquer um de nós.
O inimigo não pode nos acusar de nada. Não permita. Não dê ouvidos. Não dê ouvido ao inimigo. Porque ele não tem autoridade sobre a sua vida. A autoridade de sua vida é Cristo Jesus. E este crucificado no teu lugar e no meu. Não tememos forças espirituais, aquelas maldições hereditárias, heranças espirituais, porque Cristo já triunfou. Teve uma época que nós tínhamos aquela época de maldição hereditária, passava de pai para filho. Essa conta foi paga, amados. Essa conta foi paga. Nossa segurança está na vitória do Senhor, não em rituais de proteção, campanhas ou objetos religiosos. Não um santinho pendurado na minha parede. Não a campanha de 25, 21 dias de jejum. Não rituais de proteção, botar sal atrás da porta. Tem um pé lá de comigo ninguém pode. Santinhos. E talvez a gente fique assim, mas será que alguém faz isso? Amados, faz. Infelizmente, ainda tem pessoas que são devotas, apesar de. Mas o meu santinho eu não posso largar. O meu santinho tem que... Esse aqui é minha proteção. Isso aqui eu herdei. Tá arriscado. Aí eu preciso falar assim, sabe essa herança? Joga fora. No versículo 16 e 17, finalmente, diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, no início da igreja gentílica, os judaizantes, eles tentavam impor esse calendário religioso e regras alimentares. Nós vimos desde o início. Nós vimos no livro de Gálatas também. E Paulo diz que isso tudo apontava para quem? Para Cristo. Mas agora ele já veio. E a sombra perdeu a função. Não tem mais necessidade disso. E muitas tradições religiosas modernas ainda funcionam como sombra. Como a gente falou, campanhas, regras externas, obrigações humanas, introdução de rituais judaizantes, como tocar chofar, como bandeiras, como datas, como festas. Várias igrejas querem voltar a essas sombras. E nós temos que estar atentos a isso, amados. Quem já escutou um chofar tocar? Acho que todos já escutaram. Já escutou, Rodrigo? O som é lindo. O som é lindo do chofar. Mas ele perdeu a função. Ele perdeu a função para cada um de nós. As pessoas ainda insistem que ao tocar o chofar, o Senhor, ele vem. O Senhor está em todos os lugares. Não precisamos chamar ele através de um chifre de um animal. Não precisamos usar bandeiras representando algo que já não tem mais sentido. Não precisamos mais guardar datas. Não precisamos mais participar de festas. Nada disso pode acrescentar o que Cristo já completou. Ninguém tem autoridade de medir a minha, a sua espiritualidade pela observância dessas regras. Você faz isso, Betão? Faço. Então você está bem, hein?
Você guarda isso? Puxa, que bom! Você é muito espiritual. Legal ver isso. Amados, Cristo é o padrão. E quando essa realidade chegou às nossas vidas, a sombra não tem mais sentido. Não seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança religiosa. Que o seu padrão seja Cristo na sua vida. Vamos aplicar. Paulo nos lembra que tudo que precisamos está em Cristo. O que ele fez por mim e por você. O que ele fez? Ele removeu a nossa culpa, nos deu nova vida, derrotou os nossos inimigos espirituais e cumpriu todas as sombras da lei. Então, não precisamos carregar pesos que ele já levou. Por isso, a aplicação é muito simples e libertadora. Paremos de buscar fora de Cristo aquilo que Deus nos deu em Cristo. Entenderam o que eu quis falar? Pare de buscar algo fora de Cristo, aquilo que o Senhor nos deu em Cristo. Não vivamos pela culpa, vivamos pela graça. Não vivamos pelo medo, mas pela vitória da cruz. No caso do nosso pecado, como diz ali, ele foi cravado na cruz. Não vivamos por ritos, mas pela realidade de Cristo em cada um de nós. A suficiência de Cristo não é apenas uma verdade para crer, não é apenas uma doutrina, mas é um convite para cada um de nós descanse. Está pronto, amados? O que tinha que ser feito, foi feito. Paulo nos mostra isso, que em Cristo temos uma nova natureza, somos novas criaturas, temos o perdão total cravado na cruz, temos a liberdade espiritual, temos a realidade, não mais as sombras. O coração humano, ele gosta de acrescentar, mas o Senhor diz, está consumado. Está pronto. O que foi feito não pode voltar atrás, está consumado, está pronto. Não pode ser mais removido. Por isso que nós dizemos, quando fomos predestinados, eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo, ali foi consumado essa verdade em nossas vidas. Não perdemos a salvação, amados. Viva como um eleito. Viva como um salvo. Viva para que o sacrifício de Cristo na sua vida seja a sua maior alegria. Aliás, seja a sua única alegria. Não a maior, a única alegria. Não despreze. Vamos orar. Pai eterno, nós agradecemos porque em Cristo temos tudo o que precisamos. Obrigado, Senhor, porque a nossa culpa foi removida, nossa dívida foi cancelada e os nossos inimigos foram derrotados na cruz. Livra-nos, Senhor, de buscar fora de Cristo aquilo que o Senhor já nos deu através dele. Ensina-nos a viver em liberdade, na segurança e na alegria que temos na suficiência do nosso Salvador. E que a realidade de Cristo seja sempre maior do que qualquer sombra que tente nos desviar da tua verdade. Guarda os nossos corações, Senhor. Guarda, Senhor, para que nós possamos, em todo o tempo, reconhecer a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E que todo o tempo nós possamos, Senhor, ser gratos. Porque um dia tu nos amou e tu nos resgatou e nos libertou.
E em nome de Jesus que eu oro. Nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amados?